O amor de Deus esteja sempre convosco. Eu hoje senti trazer-vos uma mensagem que me aconteceu hoje, uma situação que me aconteceu hoje, e eu tive que vos falar sobre ela. Fiz uma pequena mensagem para vos trazer. O tema da mensagem é um coração disposto a Deus. Abro aqui a minha Bíblia em Esdras 7, versículos 10. E diz assim, Santa Palavra do Senhor. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e obedecer a essas leis e ensinar os seus mandamentos aos israelitas. O rei Artaxerxes deu esta carta a Esdras, ao sacerdote e estudioso dos mandamentos de Deus para Israel. Irmãos, um coração disposto para Deus. O que é ter um coração disposto para Deus? É darmos o melhor de nós todos os dias para a palavra do Senhor, mesmo que a gente tenha dificuldades em entender a sua palavra, em se exprimir a falar da sua palavra, porque uns têm o poder da fala, outros têm o poder de fazer obras, mas toda a gente que se entrega a Deus pode fazer qualquer coisa. Então, esta mensagem que eu trago para vocês é sobre isso, é sobre ter um coração disposto para qualquer coisa para Deus. Estas era um sacerdote que tinha disposto o coração. É o que diz o texto. Mas o que seria ter um coração disposto? Perguntamos, o que é ter um coração disposto para poder fazer a obra do Senhor? E para que devemos dispor o nosso coração? Em Provérbios 4, 23 diz: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Precisamos cuidar do nosso coração para não desanimar, porque o coração alegre aformoseia o nosso rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. Nosso coração deve estar disposto para coisas importantes e não para coisas fúteis, pois Jesus diz que porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. É verdade, irmão. O que é o nosso tesouro? É ter uma casa grande, um bom carro, um bom trabalho. Isso tudo é tesouro. Isso tudo é aquilo que a gente pode levar para a nossa vida. Isso tudo é aquilo que vai agradar aos olhos do Senhor. Não. O nosso tesouro é o nosso coração, a nossa alma. A nossa alma foi cuidada por nosso Deus, foi criada para nós, foi enchida do Espírito Santo. E é isso que nós temos que guardar, o nosso coração. Porque assim, se nós formos uma pessoa que faz o mal, nós vamos ter o coração cheio de coisas más, de coisas negras, obscuras. Se formos uma pessoa que faz o bem, o nosso coração está cheio de coisas alegres, de vida, de luz, coisas que alegram o nosso Deus. Esdras amava tanto a palavra de Deus que ele preservou textos do Antigo Testamento que eram usados do cânon. Um cânon era o conjunto de livros inspirados do Velho Testamento e utilizados nos cultos ao Senhor. Esdras foi, de veras, importante como ponte para o conhecimento literário que temos hoje. Ele amava a palavra de Deus, tinha a responsabilidade de a preservar e ensinar. No tempo dele houve um voltar às origens das Escrituras. Ou seja, ele era um professor da palavra de Deus. Imagina naquele tempo ele devia ter muitas pessoas a ouvi-lo, muitos alunos, entre aspas, que gostavam de ouvir a pregar a palavra, a ensinar os mandamentos do Senhor. Porque o gosto dele era tanto que a palavra de Deus fluía nele. Ele gostava tanto da palavra que todos os provérbios, todos os capítulos, tudo aquilo que eu tinha que ensinar, saía perfeitamente bem da sua boca, porque era uma coisa que ele estava a fazer de amor e de vontade, de coração para Deus. Esdras estava muito disposto, porque tinha algo muito importante para fazer, que era construir a casa de Deus. O
templo havia sido destruído e precisava ser reerguido. Era algo muito importante, por isso estava tão animado. Esdras não tinha apenas o coração disposto, mas o corpo também, porque viajou 4 meses inteiros da Babilônia até Jerusalém. Vejam, amados, Esdras, ele não desanimou e conseguiu completar a obra, porque, como ele sempre dizia, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Irmãos, a boa mão do Senhor estava sobre ele. O caminhar dele não era um caminhar qualquer, era um caminhar para Cristo, era um caminhar por vontade própria, mas com a mão do Senhor sobre ele, a protegê-lo, a guardá-lo, a orientar o seu caminho, a não deixar que nada de mal pudesse acontecer. Irmãos, é magnífico ter a mão do Senhor sobre nós para podermos fazer as coisas. É magnífico. E quando nós temos um coração disposto para Deus, disposto para a sua obra, nós temos a mão dele sobre nós. É Ele que nos orienta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos consegue fazer tudo, Senhor. É verdade, o Senhor está sobre nós todos os dias da nossa vida. E se nós confiarmos nele, confiarmos na sua obra e na capacidade que temos para fazer a obra, Deus nos vai ajudar e vai colocar a mão dele sobre nós para nos proteger. Esdras, como é que Esdras conseguiu fazer isto? Como é que Esdras conseguiu ter o seu coração disposto? Primeiro, disposição para buscar a lei do Senhor. Naquele tempo em que Esdras estava tão ocupado trabalhando na reconstrução o templo, poderia dizer que já estava fazendo algo para Deus e não se dedicar à busca da palavra do Senhor. Mas Esdras, mais ainda, se dedicou à palavra de Deus, porque seria seu sustento para a sua missão. É verdade. Quando a gente se dedica à palavra do Senhor, mesmo não sabendo, nós estamos a ter sustento para a missão da nossa igreja, para a missão da nossa casa, para as boas novas que vêm para a nossa vida. Tudo isso é-nos dado pela bondade do nosso Senhor, pelo trabalho que nós fazemos sobre a sua obra. Paulo dizia para o jovem Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, eu estou a ter alguma dificuldade em ler a mensagem que eu escrevi. Porquê? Porque é a primeira vez que eu estou a gravar. Espero que entendam. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então não podemos perder as oportunidades de pregar a palavra. Onde você estiver, conte o que Deus te ensinou, o que tem acontecido em sua vida, as pregações que houve na igreja, as histórias da Bíblia. Ensine a palavra de Deus. Disponha seu coração para ensinar a palavra. Irmãos, é isto que nós temos que fazer, é dispor o nosso coração para ensinar e aprender mais sobre a palavra. O coração de Esdras era disposto para as coisas de Deus e por isso não foi bem sucedido em tudo o que fez. Muitas vezes as coisas dão errado porque estamos com o coração no lugar errado. Através de Esdras, até o coração do rei foi comovido para ajudar na construção do templo de Deus. Esdras 6, 22 e 7, 27. De modo que o rei Artaxerxes escreveu uma carta e mandou Esdras levar para se apresentar, pedindo todo o material que precisasse por conta do rei. Irmãos, até o rei ficou com o coração disposto para a obra do Senhor. Até o rei contribuiu para a construção do templo com todos os materiais.
e mais alguma coisa. O rei que tinha tudo naquela altura, ele era a justiça, ele era a força, tinha grandes exércitos, grandes quantias em riquezas, até ele ajudou para a obra que Esdras estava fazendo. Muitos cristãos estão desanimados e sem disposição para buscar o Senhor. No tempo de Esdras, o povo também estava desanimado e conformado com o sofrimento. Pensamos, precisamos um animar o outro, como Esdras, que animou todo o povo e até o rei. Irmãos, nós estamos num tempo em que as tormentas aparecem, as doenças aparecem, há doenças novas que aparecem sem qualquer tipo de cura, sem qualquer tipo de estudo. E até nestes tempos que temos que ficar confinados em casa, nós temos que nos animar uns aos outros. Nós temos tantos exemplos de pessoas que tentam animar os outros nas varandas, na própria casa a fazer vídeos. É assim, nós temos que nos animar e temos que nos lembrar que Deus está connosco, que Jesus que deu a vida naquela cruz para pagar os nossos pecados, Ele fez-o por nós e nós então temos que nos alegrar, mesmo nestas alturas de pandemias, nestas alturas de necessidades, nós temos que saber que tudo aquilo por que estamos a passar é tudo porque temos que passar, porque Deus nos manda coisas boas e coisas más, mas temos que saber que Deus é o Todo-Poderoso e nós estamos aqui para o louvar e glorificar, porque é tudo para Ele. Como crentes, precisamos retornar à palavra como prioridade em nossa igreja e vida pessoal. Alguns crentes não querem aprender a Bíblia porque já acham que sabem o que precisam. Outros que sabem não têm compromisso de testemunho de vida para cumprir o que a Bíblia diz. Também faltam pessoas para ensinar a palavra do Senhor. Quando temos um coração disposto para Deus, somos capazes de contagiar as pessoas com a mesma alegria e disposição de aprender, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Irmãos, todos nós temos a oportunidade de o fazer, crentes, não crentes, pessoas que querem ir para a igreja e que não têm coragem de ir à igreja, porque pensam que a igreja é só para aqueles que já lá estão e que não precisam de aprender mais algumas coisas e sobre a palavra, sobre a sua vida espiritual. Irmãos, cabe a um crente descobrir novas pessoas, cabe a um crente aconselhar essas pessoas para a igreja, cabe a um crente ajudar a facilitar a vida dessas pessoas. Irmãos, nós não temos só que fazer a nossa parte como crente. Sou o crente, eu vou à igreja porque eu faço a minha parte e cada um deve fazer a parte deles e isso aí não é importante para mim. Não, nós temos que pensar como um todo, porque no dia que Jesus vier, nós vamos subir com ele. Não vai subir só um, o super crente ou o crente extraordinário, aquele que não falta, aquele que dá dízimos, dá ofertas. Não, vai subir todos os crentes que estão voltados para Ele, que o adoram, que o amam, que estão ansiosos para a vinda dele e que estão à espera que esse dia chegue bem rápido. Busque, cumpra e ensine a palavra de Deus. Tenha um coração disposto para Deus. Irmãos, que tenhamos um coração mais aberto, mais puro, um coração que bote luz dele para que os outros possam encontrar o nosso coração na escuridão. É isso que eu tenho para vos dizer hoje. Espero que tenham gostado. É a minha primeira mensagem do meu canal. Espero que consiga trazer-vos mais material para vocês verem. E é tudo para a glória do nosso Deus. Deus é poderoso, Deus é misericordioso e nós temos que nos lembrar que Ele deu o seu único filho naquela cruz por nós. É tudo. Que Deus esteja com vocês em todos os sítios onde me estejam a ver e que tenha muitas bênçãos.